Olá pessoal, graça e paz ao povo de Deus e que o Senhor nos proteja dos que praticam a iniquidade. Olha, por falar nisso, o STF é uma vergonha mesmo. Não adianta os vaidosos lá se irarem, se irritarem e autoritariamente querer calar a sociedade brasileira, irritadinhos porque disseram que eles são uma vergonha. Porque quase a totalidade dos membros que compõem o tribunal realmente são figuras, autoridades vergonhosas para o país e para o futuro do país. O STF mais uma vez inventou e mais uma vez criou uma perturbação que gera insegurança jurídica para o país. Dessa vez ele anulou uma sentença de primeiro grau da Lava Jato, cujo condenado tinha sido condenado a 11 anos de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ninguém no mundo real, no senso comum, tem dúvida de que o condenado é realmente envolvido com corrupção. Uma vez que ele foi presidente do Banco do Brasil, havia denúncia de que ele tinha pedido até 17 milhões à Odebrecht e que depois foi acusado também, já como presidente da Petrobras, de receber 3 milhões de propina. Então veja bem, esse processo penal foi instaurado, o autor da ação penal é o Ministério Público Federal, a defesa técnica do que se tem de melhor do ponto de vista de notório saber ou notória fama, escritórios e advogados caríssimos. E era réu o senhor Bendini, ex-presidente da Petrobras, como também outros, que alguns colaboraram com a justiça através do Instituto da Delação Premiada. Ocorre que o autor da ação é o Ministério Público. A defesa e os acusados, um deles o condenado e os demais também eram réus, eram co-réus, porque foi uma ação com subjetividade plural, quer dizer, mais de um réu. Sabe o que foi que o STF inventou dessa vez? Inventou porque não há previsão na Constituição, nem no Código de Processo Penal, e muito menos na lei que regulamentou a colaboração premiada. Mas, talvez de caso pensado, há quem diga, há quem comente assim pelo Brasil, mas vamos dizer, na pior das hipóteses, que mais uma vez o STF mostrou má vontade com a Lava Jato, mais uma vez foi burocrático, mais uma vez não teve a responsabilidade e o compromisso de zelar pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então inventou, o burocrata inventando a lei para perturbar todo o sistema jurídico e trazer um ambiente de insegurança jurídica para os demais casos. E, de certa forma, abrindo o caminho aí para verdadeiros corruptos, para verdadeiros criminosos, via postular uma liberdade. Sem falar que o processo penal dos ricos, dos poderosos, não acaba no Brasil a juízo do STF. O que até reforça aquela tese de quem acredita, como eu acredito, aqui na minha modéstia, no tocante a essa área, mas eu acredito que a prisão após segunda instância, lá na linguagem da Rua do Tiro, a gente diz assim, demorou. Então já havia material onde a prova pode ser examinada e reexaminada, se esgota na segunda instância. Após a segunda instância, só de forma os recursos extraordinários para o STF, o recurso especial para o STJ. Então, para examinar o direito,
mas não mais o mérito da causa, mas não mais a prova. Então é claro que essa execução provisória tem toda uma base, até pela efetividade do direito, até pela interpretação sistemática do ordenamento jurídico no tocante ao direito penal processual penal. Se não, olha o que esse STF está mostrando. O STF está mostrando que o processo penal não acaba, não tem fim para os ricos e os poderosos. Depois de anos e anos de uma persecução penal que começou na primeira instância e já foi confirmada no Tribunal de Segundo Grau, no TRF da região, da 4ª região, no caso lá, no caso concreto. Depois, olha como é que é, basicamente vendo por longe, porque eu falo aqui para o pessoal que não é da área do direito. Se por um acaso alguém da área do direito me der a honra de também acompanhar meus comentários, muito obrigado. Mas eu falo aqui para a comunidade que não tem estudo ou formação nessa área, para compreender a loucura que é o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico e o nosso sistema de autoridades, de estrutura do direito brasileiro, da aplicação do direito brasileiro. Então você encontra um tribunal que parece que não está preocupado com a repercussão das suas decisões, porque se tivesse, teria que só pesar melhor, porque na prática são invencionices. E nos preocupa especialmente porque parece que de caso pensado que se faz isso. Eu já disse em outro vídeo que membros do Supremo Tribunal Federal agem estrategicamente como se fossem verdadeiros advogados na defesa de criminosos poderosos. Então esse processo penal não acaba. Isso quer dizer que se a pena não fosse provisoriamente já executada após a segunda instância, isso quer dizer que rico e poderoso nunca ia cumprir uma pena, porque o processo penal de rico e poderoso no Brasil simplesmente não termina. E tá aí o STF, para não me deixar mentir, anulou por filigrana, por detalhe, por errozinho de procedimento, por erro processual, o erro improcedendo, não foi no mérito, não foi um princípio constitucional, não foi um princípio na lei material, nem na lei processual, não foi. Foi o caprichozinho de quem já tem má vontade com a Lava Jato, que não liga se essas ações, se esses crimes vão prescrever, porque alguns têm interesse mesmo é de que o poderoso se safe, sobretudo uns outros que virão no bojo dessa decisão de uma pessoa relativamente sem importância no cenário nacional, para ver se abre caminho, testa e abre caminho para vir a quem realmente eles têm interesse de libertar, que são os influentes poderosos de alinhamento ideológico, que estão na prisão pela primeira vez na história desse país. Então, minha gente, olha só. O STF é uma vergonha. Não existe outra coisa. E é o burocrata, um juiz, um tribunal, a burocracia do Estado, pessoas que não foram eleitas, fazendo o direito, que é mais absurdo, e a gente fica nas mãos de pessoas tão imprudentes. Uma pessoa do tipo do seu Ricardo Lewandowski, do seu Gilmar Mendes, que acatam teses criativas, mirabolantes de advogados, anos e anos e anos depois, para mandar o processo ir para o seu nascedouro, para o zero, começar do zero. E me admira muito que a ingênua Carmen Lúcia sempre embarque nessas teses, aceite, de vez em quando aceite argumentos tão maliciosos, tão insidiosos, de advogados que já tem a complacência desses ministros mencionados antes. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, já havia negado o HC, o habeas corpus desse senhor. No entanto, eles entraram com agravo regimental, porque recurso no processo penal brasileiro é uma coisa também abundante,
Então, o processo penal de poderoso, segundo a visão desses senhores, não é para acabar nunca. Então, vai aí novamente, como é que você se apega para destruir um processo que já vem com seriedade, tentando combater a corrupção? Como é que você se apega a dizer que, olha a tese vergonhosa, que o corréu também é acusador e que a defesa do corréu acusado tem que falar por último, não pode falar junto com o outro réu. Mas na realidade tem que falar depois da acusação. E foi o que ocorreu. E outra coisa, durante a persecução penal, durante o procedimento penal, ele teve toda a oportunidade de defesa, toda. E ele foi o último a falar no processo, porque ele deu o interrogatório do acusado, é o último ato processual. E mesmo depois disso, as alegações finais, tempo primeiro para a acusação, entenda, Ministério Público Federal, e depois a defesa. É claro que um tempo comum para a defesa, porque afinal, acusado é acusado, réu é réu, mas não, eles criaram, da forma mais criativa possível, que o réu colaborador tinha que falar primeiro, porque se ele falasse alguma coisa do réu que não era colaborador, então ele tinha que falar por último. Ele tinha o direito de falar por último. Senão haveria cesseamento de defesa. E aí ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. O STF é uma vergonha e tem perturbado o direito brasileiro e tem trabalhado para destruir o direito processual penal desta nação. Fiquem todos com Deus, gente. Um abraço. Depois a gente retorna aos nossos textos, aos nossos vídeos sobre a estrutura do Estado.